No Jornal da Manhã, estamos recebendo nos estúdios o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, Denise Campos de Toledo. Secretário, nós já falamos aí da importância da reforma da Previdência, da inclusão de estados e municípios, mas eu queria saber como é que o senhor vê a reforma tributária, a proposta que está em discussão lá no Congresso, que vai depender muito da aprovação dos estados, porque é uma proposta, pelo menos a que foi apresentada por Baleia Rossi, que está tramitando na Câmara, ela inclui aí nessa unificação tributária ICMS que é um grande problema sempre quando se fala em mudanças do sistema tributário, né? Em primeiro lugar, eu acredito que a proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi, ela tem um mérito. É uma proposta feita pelo Instituto de Cidadania Fiscal, o economista Bernardo Api. Ela tem um mérito importante porque ela inclui o ICMS e ela faz, portanto, uma reforma global. Ela não se limita, como é o projeto do Executivo, de apenas fazer a reforma dos impostos federais. Eu acho que é importante, sim, incluir o ICMS. Então o senhor acha que isso não é um entrave, né? Porque o ministro Paulo Guedes, ele teme que os estados se coloquem contra e isso atrapalha a reforma, então ele prefere a unificação só dos impostos federais e depois trabalhar outra questão. Então o senhor acha que é o momento de tratar também do ICMS? O maior problema que nós temos hoje na tributação no Brasil é o ICMS, que é toda a questão que gera as maiores complicações, gera guerra fiscal, gera uma série de problemas e um dos maiores complicadores também para as empresas, é exatamente essa questão do ICMS. Eu recebo uma lista enorme de empresas todo dia, o governador João Dória recebe, todos nós recebemos, de empresas com problemas de crédito, de ICMS, de tudo aquilo. Quer dizer, então nós temos aí todo um problema que de fato precisa ser equacionado. Eu entendo do ponto de vista do governo federal, vamos resolver o problema federal aqui, vamos deixar esse outro problema mais complicado lá. Mas ele é mais complicado não só para resolver, mas também para o funcionamento da economia. Então ele precisa ser enfrentado. Agora, existe também uma questão de como viabilizar isso, como todos os estados possam de fato trabalhar pela reforma dos impostos, pela reforma tributária. Para isso, inclusive, nós estamos fazendo aqui em São Paulo, no dia 19 deste mês, uma reunião dos secretários de Fazenda de todos os estados do sul, sudeste do Brasil e depois conversar com as outras regiões do país para ver se nós entramos com uma proposta em conjunta que elimine esses pontos da presente proposta que desperta a resistência dos estados. O problema maior agora é que essa proposta atual, ela coloca um comitê gestor, e nesse comitê gestor ele é 1/3 dos votos da União, 1/3 dos estados e 1/3 dos municípios. O problema é que os estados, para terem o mesmo peso na votação que a União, teriam que estar todos unidos, 100%, o que é uma situação bastante improvável. Então isso termina por ter uma prevalência da União na definição dos critérios e de todo o processo de implementação do novo imposto, que no caso da reforma é o imposto de bens e serviços, que é um tipo de imposto sobre valor agregado. Portanto, nós vamos olhar eventualmente e apresentar então uma proposta que seja uma evolução dessa e que inclua exatamente e resolva essas preocupações dos estados. Aí nós teremos sim condições de aprovar essa proposta. Augusto. O senhor cuidou das finanças do Brasil e cuida das finanças de São Paulo. São Paulo tem o segundo orçamento, né? O maior orçamento, abaixo apenas do da União. Eu pergunto, a capacidade de investimento de São Paulo é maior que a capacidade de investimento da União no momento? Se é, por que ainda não são visíveis as obras físicas em São Paulo? O estado de São Paulo, de fato, você tem razão, é muito relevante, muito grande, não só para o Brasil, como também mesmo para a América do Sul. Depois do Brasil, o São Paulo, caso fosse um país, seria o maior país da América do Sul, maior do que a Argentina, por exemplo. Menor apenas que o Brasil e que se aproxima muito do México, inclusive. As obras têm todo um processo, né? Obra pública no Brasil não é algo simples, né? Eu, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu recebi quando
assumi lá a secretaria, foi lá uma notificação porque estavam questionando uma licitação de privatização da linha 17 do metrô, feita em 2017. E eu nem sabia do que se tratava, percebe? E pedi a suspensão de um leilão que, na realidade, já tinha acabado de ser realizado. Então, eu ajusto. Então, todo esse é um processo que tem que ser enfrentado. Agora, o governo está enfrentando, o governo de São Paulo, nós estamos enfrentando isso, o governador João Dória, eu, o vice-governador Rodrigo Garcia, nós estamos enfrentando isso juntamente com os demais membros do governo, e a ideia é já colocar em licitação o projeto das Centrovias, que é de Piracicaba, vai até Panorama, incluindo um trecho já privatizado de 200 quilômetros, então um total de 1.000 quilômetros, um investimento acima de 13 bilhões de reais, é um investimento realmente relevante. Tudo isso já está caminhando. Estamos resolvendo também algumas questões aí do metrô, né, que tem algumas linhas que estavam muito complicadas, e também a mesma coisa do Rodoanel. Agora, haverá, por exemplo, aquela situação terrível do ponto de vista de imagem do país, que é aquela estação do trem da CPTM que chega lá perto do aeroporto de Guarulhos, mas não chega a Guarulhos, vai ser colocado um monotrilho ali, levando direto nos terminais. Isso já está um processo em andamento. Terminar, não é? Aquela linha que tem ali em cima da Avenida Roberto Marinho, interligando com o trem que corre paralelo ao Rio Pinheiros. Em resumo, esses processos estão em andamento, e no momento em que toda a parte burocrática, legal, jurídica, técnica já estiver resolvida, aí sim você verá um ritmo intenso de obras. Bom, o Josias de Souza faz mais uma pergunta para o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. Josias. Secretário, é um consenso que a reforma da Previdência era necessária, tirando meia dúzia de malucos que não se preocupam com a questão fiscal no Brasil, ninguém duvida disso. Agora, também há um consenso de que isso não basta para retomar o crescimento econômico. A gente para de cavar o nosso rombo fiscal, mas nós precisamos de medidas complementares. E o governo demora a adotar essas medidas. Parece que o ministro Paulo Guedes tem uma preocupação em aprovar primeiro a reforma da Previdência e depois atacar o resto. Quem está na rua, 13 milhões de desempregados, não consegue encher a geladeira, tem um outro ritmo. Eu lhe pergunto, o senhor foi ministro da Fazenda, esteve lá, o que é que o senhor faria agora? O senhor esperaria aprovar a reforma da Previdência ou já adotaria medidas complementares? Que medidas são essas? Só a desestatização, medidas microeconômicas? O que é que nós precisamos fazer para retomar o crescimento? Olha, o conjunto de medidas já está mais ou menos delineado, né? Em 2016 eu fiz um convênio com o Banco Mundial, criamos um grupo de trabalho que juntos em Brasília elaboramos um plano de 15 propostas, uma delas a reforma tributária, mais uma série de outras propostas. Uma proposta que parece menos importante, mas tem um efeito relevante, que é a questão do cadastro positivo, já está sendo aprovada lá no Congresso Federal, já está em processo agora de ir para execução, mas existe já toda uma série de medidas nessa direção, que visam simplificação tributária, muito importante. Pra você ter uma ideia, empresas brasileiras gastam em média 2.600 horas por ano com burocracia para pagar imposto. Então tudo isso tem que ser simplificado, não só pela simplificação tributária, mas pela reforma tributária também, conjuntamente, né? O custo de logística no Brasil é muito grande. Então, nós temos aí duas etapas. No momento que se começam as obras, como por exemplo agora em São Paulo, que eu estava explicando, isso no primeiro momento já tem um impulso da economia grande, porque você tem emprego e tem investimento forte. Então isso aí gera um efeito em cascata enorme na economia. E depois da obra pronta, a médio e longo prazo, aí você tem um ganho de custo na economia. Você baixa o custo do Brasil. A curto prazo, você tem esse impulso. Então nós precisamos de fato aí, primeiro, realmente aprovar, agora que já está na fase final, o Senado está falando em 2 meses, vamos supor agosto, setembro, resolver os problemas da Previdência, mas já que já passou na Câmara,
partindo do pressuposto no início de agosto já aprovou na Câmara, já aprove na Câmara, então aí nós temos que começar rapidamente, trabalhar na reforma tributária, trabalhar nesses setores, porque isso sim vai gerar confiança. Porque a economia tem duas coisas para impulsionar a curto prazo. Confiança em primeiro lugar. Os empresários precisam confiar que a economia vai crescer, que o Brasil vai crescer, que o Brasil está indo na direção certa. Aí há investimento. Segundo, política monetária. O Banco Central, na medida que passa a reforma, suponho, pode se sentir um pouco mais confortável de cortar a taxa Selic, o que poderia também ajudar um pouco. Não é nada, é bala de prata, mas tudo isso vai somando-se, previdência, tributária, política monetária, tudo isso junto. Mas o fundamental aí é a confiança. E isso deve levar o Brasil a crescer. Tem espaço aí para crescer bastante, razoavelmente, até melhor do que isso, durante os próximos 2 ou 3 anos. Depois, olhando mais a longo prazo, nós temos que fazer toda uma série de reformas para aumentar a produtividade da economia brasileira. Grande parte delas já estão feitas, já estão prontas, trabalho feito do Ministério da Fazenda, agora Economia, com o Banco Mundial, agora é uma questão de implementação. Agora, Última secretário, pergunta, Denise, a economia brasileira tem crescido muito pouco, vai crescer menos neste ano que na época que o senhor estava lá, que já vinha pegando a economia de uma fase de recessão. O senhor vê condição de uma virada desse cenário, que se possa ter no ano que vem, por exemplo, um crescimento mais robusto? E eu queria saber de São Paulo nesse contexto, né? Porque você fala muito da possível atração maior de investimentos para o país precisa de investimentos. Isso vai acontecer a curto prazo, de uma forma que se possa ver a diferença? Não, é possível, todas as condições estão dadas para isso. Como você mencionou, só para dar um exemplo do que é possível fazer no Brasil, em termos negativos, depois positivos. Negativos, quando nós assumimos o governo, e eu assumi o Ministério da Fazenda, em maio de 2016, em um ano, o PIB do Brasil tinha caído 5,2%. É uma das maiores quedas, talvez a maior, de PIB em país que não está em guerra. É uma coisa histórica no sentido de desastre, negativo. Quer dizer, um PIB cair 5%, mais de 5% em um ano, né, sem estar num conflito social, numa guerra, etc. Tudo funcionando normal, executivo, legislativo, Supremo, judiciário, Ministério Público, etc. Muito bem. Imprensa livre, todo mundo trabalhando, etc. Não tem guerra, não tem... Muito bem. De menos 5,2, nós terminamos o ano de 17, isto é, o ano seguinte, crescendo ponta a ponta, na margem, aí cerca de 2,1. Então, nós tivemos um salto aí de 7,5%, menos para um pouco mais de 2%. Este crescimento que se esperava ser mantido a 2 e pouco, que era o ritmo, não foi o crescimento médio do ano, mas foi o ritmo, que poderia até aumentar durante o ano 2018, devido a toda a incerteza eleitoral, preocupações diversas com algumas candidaturas, etc. Isso caiu. Esse ano, esperava-se de novo, voltou a ficar baixo, por conta de todas essas questões, dúvidas sobre a Previdência, problemas, etc. Agora tem todas as condições, de fato, de crescer e o mapa, a rota de crescimento a taxas maiores no futuro já está dada. Portanto, nós temos condições de crescer bastante, porque existe capacidade ociosa na economia, que estava numa recessão muito forte. Quando você sai de uma recessão, você tem condições de crescer a taxa mais alta. O Brasil, agora... depois das reformas, se todos trabalharem na mesma direção, nós vamos então crescer a taxas mais elevadas e ter tempo para aprovar as reformas que eu chamo de aumento de produtividade, para que o Brasil possa crescer a taxas maiores no futuro. Secretário Henrique Meirelles, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, do Jornal da Manhã, e fica aqui o convite para uma próxima entrevista. Um abraço, obrigado mais uma vez. É sempre um prazer enorme estar aqui. Perguntas bem feitas, perguntas boas, perguntas inteligentes e mais importante do que tudo aí, uma participação intensa dos ouvintes, né, que de fato as últimas vezes que eu tive aqui, a repercussão que eu tive depois foi enorme. Parabéns para vocês e vamos trabalhar. Obrigado.